que eu quero saber a sua visão, que é algo que muitos falam, e que foi um cara que trabalhou comigo no TRT. Ele trabalhava comigo no TRT, né, no primeiro setor que eu entrei lá, que era só para carregar processo, naquela época não tinha o PJE, estava começando, e o irmão dele era do TRE, e ele ficava falando que ele queria fazer concurso para o TRE, porque ele falava, ó, o irmão dele ia para o TRE naquela época, não era época de eleição, já tinha, estava bem no meio do período, assim, sabe, naquele ano que não tinha eleição, ele falava que o irmão dele ia de violão para o trabalho. E aí eu não sei se era a zoeira dele, né? Mas como que funciona essa lógica? Porque é claro que no momento de eleição é a loucura provavelmente absurda, né? Deve ser pesadíssimo o trabalho. Como que funciona esse fluxo, assim, sabe? Tem um volume muito alto, depois dá uma acalmada. Como é que funciona essa lógica no TRE? Olha só, o que acontece? Primeiro eu vou utilizar aí a anedota do violão para contar como que seria uma prática, né? E como é que seria realmente na teoria. O que acontece é o seguinte, né? O ser humano ele trabalha sob demanda, né? Isso seja no privado, seja no público. Só que no público você tem um escudo maior que é a estabilidade, né? Assim como no privado, se você for amigo do chefe, você também tem um escudo da estabilidade, né? Então o que acontece por ocasião das eleições? Não tem como você não trabalhar, não tem como, porque a demanda ela é absurda. A gente sai do tribunal 10 da noite, 11 da noite, não tem como. Se tem alguém, se você não está trabalhando, alguém está trabalhando por você. Tá. Fora das eleições, que é a anedota aí do violão, de fato, o volume ele cai muito. Só que isso não quer dizer que não seja tranquilo, né? O que acontece é que você não tem a cobrança. Você não tem aquela cobrança. Só que lembra, por exemplo, eu vou pegar o meu caso da assessoria. Todas as prestações de contas, as milhares de prestações de conta, porque no TRE nós temos cerca de 1.000 prestações de contas para julgar. Elas têm que ser julgadas no ano pós-eleitoral. Para quem trabalha, por exemplo, com a parte de realização, a parte executiva, a realização das urnas, é o momento de manutenção de urna, aquisição de urna nova, testes de segurança, planejamento. Então, se a gente for pela prática, né, a mal prática, de fato, em ano não eleitoral você dá para ir de violão, e ano eleitoral você dorme no cartório ou no seu trabalho. Mas se você for pelo que é adequado, e isso está mudando cada vez mais, se cobra não. O que acontece é que em ano não eleitoral, você tem um ano tranquilo, vamos dizer assim. Você tem um ano que é tranquilo, mas também não é para levar violão nas costas, entendeu? Mas é tranquilo. Sim. O que é legal que você... É legal porque você não tem a cobrança, você está trabalhando com planejamento, então você trabalha de forma mais tranquila. Não é que nem a justiça comum, a federal, que você está sempre, né? Tá sempre rodando, né? Sim, e na justiça eleitoral não, enxugando gelo. E na justiça eleitoral não, você tem anos mais tranquilo. Isso não quer dizer que você não tenha trabalho, você só não está trabalhando sob pressão. E tem anos que você trabalha sob pressão, né? Mas tem bastante trabalho, então, resumindo, né? Tem bastante trabalho, normal. Olha, o simples fato de você já colocar óleo na engrenagem da administração, isso por si só já é um trabalho, né? E eu acho que lá deve ter um movimento assim, né, de preparação para o que está por vir, porque provavelmente essa última eleição deve ter dado muito mais trabalho, né? Com tanto assim news, com rede social, vai dificultando o controle, né? Vai dificultando, tanto assim que já é clichê entre os servidores, é o seguinte, cara, em janeiro ninguém marca nada, todo mundo tira férias pós-eleições, porque tá todo mundo mesmo até aqui de eleição. E aí em fevereiro volta, aí você já volta pensando na outra. Outro dia eu botei no meu Instagram, eu disse, caramba, só de pensar que falta menos de 1 ano e meio para tudo isso começar, que era o calendário sintetizado, né? Que é convenções, registro, propaganda, prestação de conta de eleição e diplomação. Aliás, eleição, prestação de conta e diplomação. Então rápido passa. Então se você... tudo que eu estudo hoje, toda a jurisprudência que eu separo, toda a minha pauta é pensando na eleição do ano que vem. Entendeu? Aí é aquilo que a gente falou. Se você for sério, o que eu faço muito, eu já vou atualizando as minhas minutas e as minhas teses padrões, porque eu não trabalho com modelo de votos ou de decisões, eu trabalho com teses padrões. Então, por exemplo, ausência de prova robusta em cassação de mandato, direito de resposta em rede social. Eu tenho teses padrões. Quando eu vou fazer um voto, uma decisão, eu capturo essa tese padrão e coloco dentro do voto. Para mim é menos trabalhoso do que fazer modelos. O que é que eu estou fazendo hoje em dia, antes das eleições? Eu estou atualizando essas minutas.
Porque durante as eleições, tu não tem tempo de fazer isso. Aí você ganha tempo na hora que o bicho estiver pegando, né? Exatamente. Então, quer dizer, trabalho tem. Agora, se você vai fazer ou não é outra história.